Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 23 de maio de 2025. Ataques de drones ucranianos interrompem voos em Moscou. Comandos ucranianos, juntamente com a resistência de cidadãos russos, operam em território da Rússia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Agora, ontem, na quinta-feira à noite, e foi à madrugada também, a Ucrânia atacou com drones Moscou, pesadamente, mais uma vez. Claro, muitos drones foram derrubados, sem dúvida nenhuma, mas ela conseguiu o seu objetivo. Mais uma vez, a região metropolitana de 23 milhões de russos que vivem ali foi acordada ou não dormiu, porque durante a noite inteira e a madrugada as sirenes tocaram, porque existia um ataque que representava perigo à vida das pessoas, apesar de que a Ucrânia nunca atacou e nunca atacará, eu imagino, civis. Pode ser que aconteça algum colateral, mas nem isso. Então, os voos foram interrompidos, já desde quando começou o ataque, e foi informado isso até pela autoridade da aviação russa, a organização Rosaviatsia. Então, eles que informaram que isso foi interrompido. Causou muitos transtornos. Essa paralisação dos aeroportos, cujos voos foram interrompidos, ela foi a noite inteira, a madrugada, e parece que ainda está indo aí um pedaço da manhã. De sexta-feira, não sei quando que vai voltar, provavelmente após o almoço. Os russos estão com medo, a administração, porque ontem, inclusive, Moscou foi atacada durante o dia e durante a noite, 2 vezes, ou seja, não tiveram sossego. O objetivo disso é fazer com que a população russa de Moscou, que normalmente não sente os efeitos da guerra, porque ela está longe do teatro de operações, sentirem que eles têm uma guerra e eles também têm que pressionar o seu governo, o seu ditador, a terminar com essa guerra. Então, isso dá um transtorno muito grande à vida das pessoas. E o Ministério da Defesa da Rússia, ele disse que 35 drones que tinham como alvo a cidade foram abatidos. E, no entanto, o volume de ataques foram mais de 110 drones que a Ucrânia atacou. Não existe uma confirmação final de quantos drones a Ucrânia atacou. Ela não destruiu nenhum prédio, ela não destruiu nenhuma casa com moradores, mas ela atacou alvos do governo, prédios do governo, apenas esse tipo de coisa, mas já incendeia, pega fogo. O prefeito de Moscou, o Serhiy Sobyanin, ele disse que especialistas do serviço de inteligência trabalharam no local de esforços, iriam trabalhar a noite inteira e a madrugada inteira no local de destroços, acho que falei errado, esforços, no local dos destroços. Eles iam fazer todo o esforço possível para eliminar os problemas existentes. E os bombeiros também trabalharam muito ativamente. E ele disse que também na quinta-feira eles decidiram manter os aeroportos fechados durante um período maior, porque eles viram que tinham drones que foram abatidos na região dos aeroportos. E isso ficaram com medo, porque tinha muita gente para fazer os voos regionais e para aqueles países que não estão sancionando a Rússia, e poderia ter algum problema. A Força Aérea da Ucrânia, em contrapartida, ela disse também que a Rússia disparou 128 drones contra a Ucrânia durante a noite de quinta-feira, dos quais 112 foram abatidos ou foram suprimidos eletronicamente pela defesa aérea ucraniana. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles têm usado um contra o outro quase diariamente esse armamento mais moderno, essa guerra moderna, onde usam drones, e que essa guerra que já dura mais de 3 anos, alguns dizem que dura 4 anos, mas ela ainda não dura 4 anos. Ela está indo para 4 anos, ainda em fevereiro do próximo ano. Mas Moscou agora, essa semana, praticamente toda noite foi alvo. Na realidade, isso visa pressionar a Moscou a
ver se para a guerra, se faz um cessar-fogo, mas pela cabeça do pseudo-tsar, mas ditador da Rússia, isso está fora de cogitação na cabeça dele. E então eles foram todos interrompidos. Vou ler aqui os aeroportos, que são os aeroportos grandes de Moscou. Tem aeroportos menores para aviões menores, mas são os internacionais, que são Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo, são os internacionais. E Zhukovsky é um nacional. Às vezes ele pode fazer voos internacionais, mas são os aeroportos grandes, de grande porte, né? É como se fosse uma cidade de grande porte no Brasil. Tem esses aeroportos que todos os voos internacionais voam para esses aeroportos. Então, é um movimento muito grande nesses 4 aeroportos e é um prejuízo muito grande eles ficarem fechados durante todo esse tempo. E, enquanto isso, nas florestas densas e pântanos de Briansk, que fica lá no interior da Rússia, não fica na parte muito próximo da fronteira com a Ucrânia, que é uma região acidentada, é pouco povoada, justamente porque tem pântanos e muitas florestas. Os ucranianos, juntamente com os russos, estão atuando ali, ou seja, forças especiais ucranianas que treinaram esses russos. Vocês sabem que existe, inclusive, no exército ucraniano, muitos russos, unidades inteiras de russos, batalhão siberiano, a Legião para a Libertação da Rússia, existem outros, ou seja, um número grande de russos que estão lutando fielmente ao lado da Ucrânia. Mas o interesse deles é derrubar o regime do ditador da Rússia. Esse é o principal interesse. Mas então esses que estão ali na região de Briansk, eu quero dar um parênteses aqui. A região de Briansk, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi praticamente o quartel-general dos guerrilheiros, né, da resistência, ou dos partisãs, como alguns podem chamar também, contra os alemães. Então, eles ali atuavam muito ativamente. E os russos descobriram ali justamente uma unidade de partisãs que estava lutando ao lado da Ucrânia e fazendo operações de sabotagens, e também ela atacou forças de segurança locais, trazendo baixas para as forças de segurança russas na região, isso dentro da Rússia, né? E isso foi relatado agora, aconteceu na última quarta-feira, o mais recente, que eles atacaram uma força policial. E aí um blogger, né, dos blogs militares da Rússia, o Vladimir Romanov, foi um dos primeiros a relatar que ele disse que na região de Briansk, que fica a oeste da Rússia, né, eles localizaram e tentaram isolar e caçar um grupo de comandos em uma área remota, no distrito de Vigonisko, né, Vigonisko. Os combatentes faziam parte de uma unidade de partisãs de aproximadamente 100 pessoas, né, enviada pelo Comando de Operações Especiais da Ucrânia. Mas não são só ucranianos, são russos que conhecem a região e tem gente da região ali, segundo informações. E aí ele disse também que eles estavam realizando missões de reconhecimento, missões de sabotagem, bem atrás das linhas russas, segundo falou esse blogueiro Romanov. E também tentando alguns outros meios de comunicações para que fazerem sabotagens naquela região ali. Entre as aldeias na região ali de Sobutino e Makishevo, na terça-feira também um grupo de comando composto por 10 membros, eles atacaram policiais de novo em uma emboscada, né? Em seguida romperam o contato e recuaram a 40 quilômetros para a região pantanosa da Rússia e com florestas densas, né? Florestas inexploradas, inclusive. Então, as autoridades locais russas bloquearam as duas vilas, aldeias, para tentar capturar esses partisãns. E um bloqueio policial também na cidade de Vigonishi, a 40 quilômetros ao norte, e houve um tiroteio. Mas esses partisãs recuaram. Então, a Rússia, de fato, está muito preocupada, porque em Briansk, a Ucrânia também entrou como entrou em Belgorod e em Kursk. Menos território, mas tem os partisãs russos
coordenados e treinados pelo exército da Ucrânia, estão ali atuando também. Então deixa eles uma preocupação o que está acontecendo ali naquela região, atrás das linhas ucranianas. Acho que os russos ainda vão ter que correr muito, vão ter que para eliminar isso, mas não acredito, porque a Rússia, se a gente analisar todos os pontos e todos os fatos, a Rússia está tendo perdas com mais de 1 milhão de baixas, mais de 20 mil blindados destruídos, com mais de 10 mil tanques de guerra destruídos, etc. Ou seja, ela de fato está perdendo a guerra, está sangrando. Sangrando começou lentamente e agora está praticamente começando uma hemorragia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com você, inscreva-se no canal. Você que não é inscrito, aqui você viu a verdade. Dê um like, compartilhe com suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.